Clara parou na porta da casa que há muitos anos fora seu lar. A madeira, envelhecida e trincada, rangia sob o peso de suas memórias. O ar estava frio e uma cortina de poeira parecia dançar na luz tímida que entrava pelas janelas empoeiradas. Ela segurava Sofia e Lucas pelas mãos, suas pequenas mãos quentes, mas um suspiro profundo escapava de seus lábios. O silêncio do lugar era opressivo, como se o tempo o tivesse aprisionado entre as paredes descascadas, repletas de sombras de felicidades, que agora pareciam distantes. "Estamos em casa", murmurou Clara, embora a palavra casa parecesse um eco triste diante do que a cercava. As lembranças assombravam cada canto, o risar da sua mãe, o cheiro de bolo saindo do forno, as brincadeiras nos corredores com os primos. Agora, tudo isso estava mergulhado em uma camada de mofo e abandono. Os móveis cobertos com lençóis brancos pareciam espreitar de volta, como se o passado vivesse preso ali, esperando ser libertado. Sofia e Lucas observavam as paredes com olhares de curiosidade, mas também de reprovação. Clara percebeu como a inocência deles se misturava à incerteza. As crianças estavam ali, mas seu pequeno mundo ainda balançava entre a segurança do que conheciam e o medo do desconhecido. Ela podia sentir o peso dos olhares dos vizinhos que a observavam da calçada, murmúrios de desaprovação entre eles. As palavras flutuavam no ar como flechas disparadas. "Olha lá a mãe solteira de volta", sussurrou uma mulher, a voz áspera se destacando acima do silêncio, e Clara se tornou um alvo de seus comentários. "Vamos, é só o lugar que precisamos limpar", disse Clara, tentando encontrar uma forma de acalmar o medo deles e o seu. O passo hesitante seguiu até a porta aberta, e ao entrar, as tábuas rangiam sob seus pés, como se a casa estivesse protestando por sua presença. A sensação de estar desapegada da própria história a sufocava. Clara respirava fundo, tentando se concentrar, mas o cheiro de mofo invadia suas narinas, fazendo com que ela se lembrasse de um tempo que gostaria de esquecer. Assim que cruzou o limiar, o frio do lugar parecia abraçá-la com a força de um amor que se tornara azedo. O ambiente estava carregado com ecos de risadas, mas agora pareciam gritos distantes, amaldiçoando seu retorno. Ela quase podia ouvir. Onde esteve todo esse tempo? Mas não havia resposta. Clara ajudava suas crianças a atravessar o espaço desconhecido e inquietante à sua frente. "Sofia, Lucas, vejam isso aqui." Ela apontou para uma antiga poltrona em um canto escuro. "Isso pode ser um lugar divertido para brincar." Lucas hesitou, seus olhos graúdos capturando a escuridão que se escondia nos cantos mais afastados da sala, enquanto Sofia se aproximava devagar, como se temesse que uma sombra pudesse se lançar sobre ela. Ouvia-se o vento batendo lá fora, arrastando a poeira, como se quisesse entrar e dançar naquele lar que um dia fora doce. Clara se perguntava, teria conseguido resgatar a alegria ou apenas trazido de volta as lembranças que mais a feriam? O coração acelerado pulsava em seu peito, enquanto seus filhos se encaravam, buscando força nas pequenas mãos que se encontravam. Poderia novamente encontrar o lar nesse lugar rejeitado? No fundo, a esperança parecia uma brasa, prestes a apagar. Mas Clara decidiu que, se aquela casa continuasse ali, talvez ainda houvesse formas de reacender o que estava adormecido. "Vamos fazer isso juntos." Ela sorriu, mesmo que a dor estivesse à vista. Naquele primeiro contato com o lar, uma certeza se formava. Era hora de assumir os riscos, enfrentar os fantasmas e lutar por um recomeço. Inscreva-se para mais histórias emocionantes. Os dias seguintes se arrastavam como a luz cinzenta que entrava pelas janelas empoeiradas. Clara se via enredada na nova rotina, uma dança patética entre o trabalho e a vida no lar. As horas passavam, e ela se tornava uma sombra dentro daquela casa, sua essência se desvanecendo entre as paredes sujas e os móveis cobertos de poeira. Sentia-se como se estivesse presa em um ciclo sem fim, repetindo os mesmos gestos diariamente, enquanto a cada dia nada parecia mudar. Durante o dia, Clara se vestia com a mesma roupa desbotada, uma blusa simples e uma calça que a acompanhava há mais tempo do que gostaria de admitir.
O trabalho temporário na loja de roupas a distanciava um pouco da escuridão que a cercava. Mas ao chegar em casa, ela percebia que aquela era, de fato, a sua prisão. Tornara-se uma operária incansável, cuidando da casa enquanto a poeira se acumulava em seu redor. A rotina diária deixava seu coração pesado e sua mente nebulosa. Os pequenos momentos eram preenchidos com perguntas que a esfaqueavam. Mãe, onde está o papai? Lucas frequentemente perguntava, sua voz trêmula revelando uma inocência que Clara queria proteger a todo custo. Ela apenas olhava para os olhinhos inocentes de seu filho e tentava sorrir, mas as palavras se acumulavam na garganta e sua voz falhava. Ele está ocupado, disfarçou sem ter certeza se aquilo bastava como resposta. Sofia tentava ajudar, mas seu pequeno corpo já era pesado com a fragilidade da situação. A cada risada contida entre os jogos de sombra na sala, Clara sentia o peso do mundo sobre seus ombros. A gente precisa fazer algo divertido, sugeria Sofia, ainda com um brilho esperançoso nos olhos. Mas Clara queria fazer mais do que divertido. Ela queria dar a eles um lar, uma sensação de segurança. À noite, enquanto as estrelas começavam a piscar no céu, Clara se sentava em uma cadeira velha na sala, observando os filhos brincarem no chão empoeirado. As risadas de Lucas e Sofia ecoavam, e ela tentava absorver a alegria deles como um antídoto contra sua própria dor, mas não conseguia afastar a tristeza que lhe invadia. A sensação de estar sozinha, em meio a brinquedos espalhados e sonhos quebrados, a deixava angustiada. Cada prato vazio que ela lavava na pia lembrava a falta do que um dia tiveram. Comida feita com amor, risadas compartilhadas à mesa. Agora, apenas o eco de relações desfeitas permanecia. O cheiro da comida queimando no fogão misturava-se ao aroma de madeira apodrecida, e esse contraste tornava tudo mais insuportável. Mas Clara se negava a desistir. Tem que ter uma luz em algum lugar, dizia para si mesma, repetindo como um mantra. Finalmente, em uma tarde nua e cinzenta, Clara decidiu que precisava sair com os filhos. Às vezes, o mundo exterior parecia menos ameaçador. Elas foram até o parquinho logo ali, um local a poucos quarteirões, e o cheiro de grama recém-cortada a recebeu como um abraço. As crianças correram para o balanço, cercadas pela correria alegre de outras crianças. Clara pôde sentir um leve sorriso se formar em seu rosto, enquanto via a felicidade de Sofia e Lucas. Neste momento fugaz, Clara pensou em como as crianças mereciam mais do que o peso que estavam carregando. Ela não queria que o legado de dor continuasse com eles. Eu sou a mãe, eu sou a protetora, ela sussurrou, quase para se lembrar de sua força. O desejo de lutar por um novo começo pulsava nas veias dela. Mas como? Como dar aos filhos a vida que eles nunca conheceram? Os gritos de alegria daquelas crianças, embora não fossem delas, despertaram algo adormecido dentro de Clara. Era hora de lutar. A esperança e a determinação começavam a substituir a impotência e a dor que marcavam sua vida. E mesmo que o retorno à casa viesse carregado de memórias sombrias, ela estava disposta a dar um novo significado ao lar, uma nova chance para suas crianças e para si mesma. Era hora de sacudir a poeira e começar de novo. Já passou por situações iguais? Compartilhe. No retorno para casa, Clara sentia um misto de esperança e apreensão. O parquinho havia sido uma pausa refrescante, mas a verdade era que o peso da vida cotidiana voltava a se instalar em seus ombros. Ao abrir a porta da velha casa, o cheiro de mofo a envolveu novamente, mas havia algo diferente naquele dia. Na luz suave da tarde, pequenos raios filtravam-se pelas janelas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Clara quis acreditar que era um sinal. Sofia e Lucas corriam pela sala, suas risadas ecoando de maneira contagiante. O brilho nos olhos deles, mesmo em meio a tanta desolação, despertava algo dentro de Clara. Ela os observava, tentando capturar cada segundo, cada detalhe. O jeito que Lucas puxava o cabelo de Sofia enquanto tentava subir no sofá, ambos rindo, parecia tão puro. Esses momentos, embora simples, eram tudo o que restava. Eram a luz em meio à escuridão,
a conexão que ela queria preservar a todo custo. Vamos arrumar isso aqui, Clara disse com entusiasmo, tentando enganar suas próprias inseguranças. Podemos criar um espaço divertido para vocês. Com um sorriso no rosto, começou a organizar os brinquedos espalhados pelo chão. O movimento de recolher os brinquedos parecia simbólico, uma forma de tomar as rédeas de sua vida novamente. Sofia ajudava, suas mãozinhas pequenas pegando os blocos de montar e os bonecos, organizando-os de uma forma quase artística. Olha, mamãe, fizemos uma cidade, Sofia exclamou, os olhos brilhando com a animação de um novo mundo que elas estavam construindo ali. Clara se agachou ao lado da filha, admirando a tentativa. Está linda, minha princesa. Agora ela precisa de uma ponte. Que tal? A ideia soou como uma possibilidade de unir histórias e sonhos em um só lugar. Enquanto organizavam, Clara começou a perceber como pequenos gestos criavam laços mais fortes. O toque suave de Sofia em seu braço e as risadas de Lucas, mesmo que interrompidas por risos nervosos, eram contágios. Havia uma intimidade que a envolvia, como um cobertor que a protegiam do frio da solidão que tentava se estabelecer em suas vidas. Essas interações eram diálogos não verbais, cheios de amor e de um entendimento que só a maternidade poderia proporcionar. E assim, no silêncio do lar que um dia fora desolado, o vento soprou suavemente pela janela, sussurrando segredos e esperanças. Clara sonhou acordada com um novo futuro, enquanto seus filhos criavam castelos e aventuras em sua própria versão daquele lar. O dia se arrastava lentamente, e Clara começou a se sentir viva novamente, como se a casa também estivesse começando a despertar de um longo pesadelo. Foi nesse ambiente de doçura que ela começou a contar histórias. Ganhou coragem, mais do que tinha sentido em semanas. Era uma vez, em um castelo muito, muito longe, uma menina que se chamava Sofia. As palavras vieram mais fáceis do que esperava. E enquanto suas vozes se entrelaçavam com as histórias, a casa parecia ganhar uma nova alma, uma nova vida. A luz do sol começava a se pôr, refletindo tons dourados nas paredes da sala, e cada riso das crianças soava como uma melodia a alegrar o antigo lar. Os sons da narrativa se transformaram em uma sensação de segurança, e para um breve momento, Clara sentiu que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Porém, mesmo com a alegria pulsando à sua volta, um estalo distante no porão a fez parar. O barulho soava diferente. Uma madeira rangendo, talvez? Clara olhou para Lucas, cujos olhos também haviam se fixado na direção do som. "O que foi isso?" ele sussurrou. A curiosidade misturada ao temor a tornava ainda mais cativante. Clara, mesmo com um frio na barriga, não queria assustar os filhos. "Deve ser só o vento, querido, ou talvez um gato que se escondeu em um lugar." Mas no fundo, ela sabia que havia algo mais. A casa era antiga, cheia de histórias e segredos que ainda não tinha descoberto. Ouvindo aquele eco distante, Clara percebeu que o passado nunca estava realmente longe, sempre à espreita. Quando a noite caiu, Clara preparou o jantar e, enquanto a sopa fervia no fogão, seu coração pulsava de ansiedade. As risadas das crianças eram um som melódico que a envolvia. Era uma nova casa, mas o familiar deveria se tornar seguro. Clara era a guardiã agora, a protetora de Sofia e Lucas. Nutria na esperança de que, enchendo o lar de amor e lembranças felizes, pudesse apagar as sombras do passado. E enquanto servia a comida, seu olhar se deteve um instante na janela, perdida em suas próprias reflexões. "O que mais vamos descobrir juntos?" Clara sussurrou para si mesma, desejando que as respostas estivessem ao virar da esquina. Ela poderia fazer novas lembranças, construir um lar onde não houvesse espaço para a dor. E assim, com um sorriso renovado, ela se dirigiu a seus filhos, pronta para deixá-los viver. Inscreva-se e não perca os próximos capítulos. Os dias passaram-se em uma rotina que começava a parecer mais confortável, ainda que velhas sombras persistissem a se arrastar pelos cantos da casa. Clara mergulhava em tarefas com uma determinação renovada, como se cada ato simples,
a deixasse um pouco mais forte. Mas o som do estalo no porão continuava a ecoar em sua mente, como um lembrete insistente de que a casa guardava segredos que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Sofia e Lucas pareciam alheios à inquietude da mãe, absorvidos em suas brincadeiras e descobertas diárias. Clara assistia de longe, sempre tentando capturar a leveza que aos poucos escorregava por entre seus dedos. Em certa noite, enquanto as crianças se acomodavam sonolentas após um dia repleto de risadas, Clara decidiu que era hora de descer ao porão. O barulho tinha sido persistente e, com o coração acelerado, ela sabia que não poderia ignorá-lo por mais tempo. Era uma necessidade quase visceral, como se algo dentro dela clamasse por respostas. Com uma lanterna em mãos e a determinação de uma guerreira, Clara abriu a porta do porão e sentiu o ar frio e denso envolvendo seu corpo. O cheiro de mofo era inegável, mas por trás dele havia um aroma de coisas esquecidas, um convite para explorar. Ao descer os degraus rangentes, Clara percebeu que cada passo denunciava sua hesitação. O chão era irregular, e as tábuas pareciam protestar sob seu peso, como se a casa estivesse viva e consciente de suas intenções. Ao chegar ao chão de terra batida, Clara acendeu a lanterna e iluminou o espaço em volta. A luz tremulante revelava pilhas de objetos cobertos por lençóis empoeirados, velhas caixas de papelão e um baú desgastado no canto mais afastado. A curiosidade a atraía, e ela se aproximou do baú, hesitando apenas um segundo antes de abrir. Era um desafio, um convite para confrontar o passado. Ao levantar a tampa, um cheiro de umidade e madeira velha subiu até seu nariz, trazendo lembranças de sua infância. Entre fotos amareladas, cartas antigas e algumas roupas que pareciam ter pertencido a outra vida, ela encontrou uma boneca de pano. O vestido, mesmo empoeirado, era delicado, com rendas que exalavam fragilidade no toque. Clara sentiu uma energia envolvê-la, como se a boneca guardasse os sussurros das vozes de um passado distante. "Quem eram você?" Clara sussurrou, acariciando os fios desfeitos de cabelo da boneca. No fundo, as perguntas começaram a ecoar. Quem fora a mulher que a tinha deixado ali? As cartas que a acompanhavam falavam de sonhos, planos e um amor que nunca se concretizara. Roupas que tinham um perfume distante de alegria e dias ensolarados. As letras que deslizavam pelas páginas eram quase como murmúrios, contando histórias que Clara não conhecia, revelando um legado que ela não soubera que existia. Olhando as crianças adormecidas, Clara percebeu que aquilo não era apenas um baú de recordações, mas um eco de gerações que não havia considerado. Ela, Clara, era apenas uma pequena parte de uma linha de mulheres que de alguma forma lutaram. E naqueles momentos sombrios, o passado começou a se entrelaçar de maneira traiçoeira com seu presente. Daquele baú emergiam histórias de abandonos e esperanças. O próprio ato de abrir aquelas cartas fez com que Clara pudesse sentir a vulnerabilidade da mulher, que parecia tanto consigo mesma quanto com suas filhas. O que aconteceu? Por que não falou sobre isso? Ela se perguntou sem conseguir encontrar respostas. Naquele momento, ela começou a recordar sua própria queda. Lembrou-se de quando o pai de seus filhos decidiu que não queria mais ser parte da vida deles. Ao expô-la a um mar de humilhações e solidão, seus sentimentos se convalesceram em um lembrete de que sempre carregara um luto interno. O vazio que aquela ausência deixara se infiltrou em suas esperanças, asfixiando suas ambições. Os ecos das frases cruéis que ouvira surgiram em sua mente, palavras que sempre ecoavam em cada canto da cidade e na própria casa. "Você não serve para ser mãe." Era como um mantra que não a deixava em paz. As humilhações daqueles dias a empurraram para a vida que tinha agora, que parecia um fardo imenso e insustentável. O cheiro do passado entorpecia suas memórias mais doces e a lembrança de felicidade. Os sussurros da boneca pareciam agora uma confirmação. O passado nunca desiste de nós. Era uma dança entre amor e dor, e a verdade dolorosa era que essa linha de mulheres tinha seus fardos. Mas Clara também percebeu que, se as vozes de suas antepassadas estavam ali, assim como a boneca,
Um novo começo poderia surgir se desejasse. Quanto tempo ela passaria em busca de definitiva felicidade se continuasse ignorando suas origens? Decidiu que contaria a Sofia e Lucas sobre suas ancestrais, a fim de construir a identidade deles em cima de memórias que pudessem brilhar com a luz de novas histórias. Sentiu a determinação crescer dentro de si, um pulsar reverberante de coragem, como se um peso imenso estivesse sendo retirado de seus ombros. Com o coração fervendo de novas possibilidades, Clara fechou o baú e subiu os degraus com a certeza de que novas histórias estavam por vir. As crianças estavam adormecidas, mas Clara sabia que, a partir daquele dia, o lar não seria mais apenas um espaço físico. Seria um lugar onde as reminiscências de sua ancestralidade, de todas as mulheres que vieram antes dela, moldariam um futuro. Ela seria mais consciente e mais forte, e suas crianças nunca carregariam a mesma fragilidade. Naquela noite, ao se deitar, Clara sentiu uma inexplicável leveza em seu ser. As coisas tomariam tempo, mas a inquietação já não a dominava. O eco do passado a fortaleceu, e finalmente ela ousou sonhar com o futuro que poderia construir. Naquela casa que um dia foi um reflexo de desgraças, buscava agora ser um lar pleno de pertença e amor. O que você faria se encontrasse seu passado escondido? Os dias que se seguiram à descoberta no porão trouxeram uma nova perspectiva para Clara. A energia na casa parecia diferente, quase tangível, com um brilho de esperança a preencher os cantos mais escuros. Ela estava decidida a transformar esse lar, não apenas para si, mas essencialmente para Sofia e Lucas. Cada gesto agora tinha um propósito. Contudo, essa nova fase não passou sem incômodos. Olhares disfarçados seguiam Clara por onde passava. Olha lá a mãe solteira de novo. Ouviu alguém sussurrar uma manhã no mercado, enquanto se esforçava para escolher as melhores verduras. Cada palavra era como uma facada, reaberta por vozes que pareciam não lhe dar descanso. Clara apanhou um tomate, mas sentiu seu estômago escapar e a vontade de sair dali crescia. No trabalho da escola, tentou conversar sobre o desenvolvimento de seus filhos com os professores, mas logo percebeu o olhar crítico em algumas expressões. Se precisar, podemos ajudar com material extra. Uma professora disse num tom mais que condescendente. Era uma frase impregnada de desprezo que a fez sentir-se inadequada, como se o peso de sua existência fosse desmerecido. Essas experiências tornavam a determinação de Clara mais forte, mas as feridas internas ainda ardiam. Como seria possível construir algo novo quando tantos apontavam suas falhas? Mas o eco da rejeição que a cercava também servia como combustível para a mudança. Decidiu que não deixaria que o que os outros pensavam determinasse como se sentia sobre si mesma. Numa tarde, enquanto cuidava do jardim, encontrou um pedaço de uma velha foto. Um menino e uma menina, alegres emoldurados por um abraço familiar. O semblante da mulher estava envolto em um olhar intenso, parcialmente desfocado, trazendo à tona lembranças de sua própria infância e fraquezas escondidas. Uma conexão inexplicável a fez perguntar: quem eram? O que sonharam? O peso da solidão começou a se dissipar à medida que Clara refletia sobre as mulheres que vieram antes dela. Repentinamente, ela compreendeu que essas histórias de dor precisavam ser compartilhadas e ressignificadas. Ser mãe não se tratava apenas de prover fisicamente, mas de construir um legado. As experiências da linha de mulheres que aninhavam seu sangue traziam lições valiosas. Decidida a compartilhar essa nova narrativa, Clara chamou Sofia e Lucas para sentar-se com ela. Em uma tarde ensolarada, enquanto o vento dançava entre as árvores, contou a eles sobre suas ancestrais, enfatizando que a força estava na coragem de recomeçar e na resiliência que poderia ser passada adiante. Sentiu suas vozes se entrelaçando, criando um espaço para que as crianças se vissem como protagonistas de suas histórias. No entanto, mesmo com essa nova luz, o medo e a insegurança ainda a acompanhavam. Um olhar maldoso, uma frase cortante, um eco de crítica atravessando sua mente. Clara percebeu que essas vozes não eram apenas externas, mas também ecoavam em sua própria percepção.
A batalha interna entre valorizar suas conquistas e sucumbir à dúvida continuava vívida. Certa noite, ao se deitar, Clara refletiu sobre os passos dados. A leveza que sentira antes agora se tornara uma sombra. O passado clamava por atenção, mas soava como um monstro no armário, pronto para desmoronar tudo o que tentou construir. A dúvida a seguia como uma sombra. Com um impulso de determinação, Clara se levantou e, com uma lanterna na mão, desceu ao porão novamente. Precisava confrontar os fantasmas que a cercavam e dar-lhes um significado. Cada objeto ali, cada lembrança, poderia trazer novas oportunidades de entendimento. Esse espaço escuro poderia ser o ponto de partida para sua liberdade, não uma prisão. Enquanto o som da porta se fechava atrás dela, Clara fez uma silenciosa promessa a si mesma. Ela transformaria aquelas memórias e ensinamentos em um legado de felicidade, e não de dor. O passado nunca a definiria. Era hora de dar voz ao que deseja se tornar. Levantaria a cabeça e seguiria em frente, mesmo que o passado ainda a espreitasse com seus olhos pesados e críticos. E se eu encontrasse mais do que dor nesse lugar? Ela se perguntou, começando a reviver novamente. As brumas que uma vez obscureceram sua visão agora pareciam dissipar. Era tempo de descobrir o que significava realmente ser mãe, o que significava realmente ser Clara. Você já enfrentou as vozes do seu passado. Como fez isso? Descendo os degraus do porão, Clara sentiu uma mistura de ansiedade e determinação que a impulsionava. Era como se cada passo a levasse a um lugar não apenas físico, mas também emocional. A lanterna iluminava sombras que dançavam pelas paredes nuas, e ela se lembrou de cada vez que havia temido esses mesmos cantos escuros. Mas agora estava decidida a descobrir o que o passado tinha a lhe ensinar. Enquanto explorava o espaço empoeirado, Clara observou cada objeto com um novo olhar. O baú, as caixas de fotos e lembranças, aquelas coisas que tanto a haviam apavorado agora, pareciam convidativas. Era como se cada item estivesse aguardando para contar sua história, esperançoso por um novo entendimento. Clara se ajoelhou diante do baú mais uma vez, o coração pulsando em expectativa. "Vamos ver o que você guarda", murmurou, abrindo a tampa com um movimento lento. Dentro, as lembranças do passado estavam fixadas em detalhes. Um vestido antigo, uma boneca cujas costuras estavam desgastadas, e cartas de amor que pareciam flutuar entre risadas e lágrimas. Clara não sabia por onde começar, mas sentiu que sua intuição a guiaria. Ao retirar a boneca de dentro do baú, lembrou-se da sensação de perda que tinha sentido ao olhar para seus próprios filhos. Com um profundo suspiro, Clara apanhou a boneca nos braços e decidiu que era hora de dar um novo significado a tudo aquilo. Ela era a guardiã da nova história que estava prestes a ser escrita, e sua voz seria mais forte do que quaisquer sussurros que a seguissem. Durante a arrumação, algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa escondida nas sombras. Clara se inclinou, a curiosidade crescendo, e a puxou. Ao abri-la, encontrou uma coleção de objetos pequenos. Uma caderneta, um par de brincos desgastados e um colar que tinha um pingente de coração. Era ali que as memórias resistiam, talvez aguardando a coragem de Clara para serem reveladas. Enquanto explorava a caderneta, suas páginas amareladas começaram a contar histórias de amor, de sonhos tragicamente interrompidos. Foram cartas de amor que nunca chegaram a ser entregues e planos que não se concretizaram. Clara sentiu uma pontada de tristeza, mas ao mesmo tempo também uma onda de empatia. Aquela mulher, provavelmente uma de suas antepassadas, tinha lutado exatamente como ela, com esperança e determinação. Se essa mulher pôde sonhar mesmo em meio à dor, pensou Clara, eu também posso. Era um impulso que a fazia querer transformar aquela sala, aqueles objetos, em um espaço de renovação e coragem. Em vez de ter medo do que estava ali, ela decidiu que manteria tudo como um lembrete, de que o passado não a restringia, mas a fortalecia. Ao se levantar, Clara já se sentia diferente. O medo do desconhecido começava a se dissipar, e a ideia de ocupar aquele espaço abandonado parecia cada vez mais tangível.
Ela se comprometeu a renovar o porão, transformando suas sombras em um lugar de luz e acolhimento. Clara já não se via mais como uma intrusa em sua própria vida. Era tempo de reivindicar seu lugar neste mundo. Ao subir os degraus, trazendo consigo a boneca e a caderneta, Clara sorriu. Uma ideia fervilhava em sua mente. Ela faria daquele espaço um novo lar. Um espaço que celebraria não só sua história, mas de todas as mulheres que a precederam. O porão seria um espaço de aprendizado, de cura, onde seu passado e presente pudessem se entrelaçar e criar um futuro vibrante para Sofia e Lucas. É hora de dar mais vida a essa casa, pensou Clara, confiando no potencial de transformação que já se fazia presente em seu coração. O silêncio carregado do passado agora preenchia-se de esperança. Ela sabia que poderia enfrentar fragmentos de sua história e fazer deles algo belo. Clara finalmente estava pronta para se apropriar do que era seu. Você se arriscaria a transformar seu passado em novos começos? Com a luz da manhã filtrando através das janelas, Clara começou a trabalhar no porão. A visão daquelas paredes frias e vazias agora a inspirava. Enquanto a poeira dançava nas raias de luz, Clara se lembrou de como o espaço sempre a intimidou. Agora era diferente. Com a boneca nas mãos e a caderneta sob o braço, ela sentia que estava abraçando seu passado e moldando seu futuro. Os dias seguintes foram preenchidos com reformas e limpezas. Clara puxou caixotes velhos, descartou objetos quebrados e arrumou o que poderia ser útil. Durante as tarefas, os sons ao redor, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros e até mesmo o eco distante da cidade se transformaram numa sinfonia de novo começo. As crianças, curiosas, a acompanhavam em suas pequenas explorações, descobrindo itens interessantes, com olhos brilhantes. "Olha, mamãe, um relógio antigo!" exclamou Lucas, segurando um objeto empoeirado. Clara sorriu ao ver a empolgação dele, percebendo que os filhos também eram parte da transformação. Ela encorajou-os a explorar, a imaginar histórias por trás de cada coisa, assim como ela mesma havia feito. Sofia encontrou uma caixa com fotos em preto e branco e as crianças se reuniram para olhar com atenção as imagens embaçadas. "Quem são essas pessoas, mamãe?" Lucas perguntou, apontando para uma mulher jovem nas fotos. "São nossas antepassadas, mulheres que viveram, amaram e também enfrentaram desafios. Elas são parte de nós", respondeu Clara com um tom caloroso. Conectá-los ao passado era essencial e, ao mesmo tempo, uma forma de enviá-los ao futuro. A sala começou a respirar uma nova vida. Enquanto decorava o porão, Clara sentiu sua confiança crescer. Juntou algumas plantas de flores que havia cultivado no quintal e as espalhou por prateleiras que antes estavam vazias. Colocou luzes pequenas que piscavam delicadamente, criando um ambiente acolhedor. As paredes antes frias ganharam pintura clara e cada pincelada parecia transformar o espaço em um lar. Ao final de uma semana intensamente produtiva, o porão começava a revelar seu novo rosto. Clara se sentou no chão, exausta, mas radiante, enquanto as crianças brincavam ao seu redor. Olhando para tudo o que antes parecia um sombrio passado, agora repleto de cores e vida, ela sorriu. O porão era uma metáfora de renascimento. Ali, Clara havia finalmente aprendido a habitar seu próprio espaço. Mas a transformação também não passou despercebida pelos vizinhos. O clima que circulava fora de sua casa parecia mais ameno, e aos poucos seus olhares críticos começaram a se transformar em sorrisos de curiosidade e respeito. Ana, a vizinha que havia escrito para ela, trouxe um bolo e se ofereceu para ajudar a organizar pequenas festas de bairro, criando oportunidades para que Clara e seus filhos fossem acolhidos. "Acho que a nova Clara está atravessando limites, não acha?" comentou Ana com um sorriso, enquanto ajudava a arrumar as flores, trazendo um conhecimento de vizinha que antes parecia distante. Clara começou a entender que mudanças verdadeiras atraem mudanças fora de si. Em uma tarde ensolarada, Clara decidiu que era hora de celebrar esse novo espaço. Com as crianças ao seu lado, ela organizou um pequeno evento no porão, chamando alguns amigos e vizinhos. A energia pulsante que emanava dali era contagiante
e todos estavam animados para ver a nova vida que ocupava aquele espaço antes esquecido. Entre risadas e histórias compartilhadas, Clara deu um passo importante. Agradeceu a todos pela presença e, de modo sutil, compartilhou um pouco da sua jornada. Este espaço agora é um símbolo da resistência das nossas histórias, disse com emoção. Aqui estaremos juntos, aprendendo e crescendo, criando novas memórias e laços. Os olhos curiosos de seus filhos se iluminavam, e a energia que pulsava no ar parecia trazer uma nova perspectiva não só a Clara, mas a todos os que estavam ali. O passado já não era uma sombra a temer, mas uma fonte de força e inspiração. Clara percebeu que aquela mulher que havia encontrado a caderneta tinha lhe entregado não só lembranças, mas uma conexão vital com sua ancestralidade. Ao final da festa, enquanto todos se despediam, Clara olhou em volta e viu que o porão não era apenas um cômodo da casa. Era um santuário de acolhimento e reconexão. E com um sorriso satisfeito, ela sentiu que finalmente começara a construir um lar que integrava passado e futuro. Estamos apenas começando, pensou, cheia de esperança. O que mais podemos descobrir juntos? Você já pensou em como um espaço pode refletir sua história? Os dias que se seguiram à festa trouxeram uma sensação de leveza para Clara. O porão se tornara um ponto de encontro não apenas para a família, mas também para os vizinhos que buscavam um abrigo acolhedor. Os encontros semanais transformaram-se em pequenas celebrações, onde crianças corriam, rindo, e adultos trocavam histórias que moldavam suas vidas. A nova dinâmica criou um ambiente cheio de promessas. As pedras e os destroços do passado pareciam se dissolver à medida que a vida pulsava dentro daquele novo lar. Mas um dia, ao organizar os brinquedos no porão, Clara notou que a energia mudou. Um frio subiu pela espinha quando ouviu um barulho familiar, um sussurro que a fez parar por um instante. Ela não estava sozinha nessa jornada. Um eco do passado ainda a acompanhava. Enquanto se agachava para pegar um quebra-cabeça, a boneca que havia encontrado no baú capturou sua atenção. Clara a retirou da prateleira, observando cada detalhe de sua aparência. O que parecia um objeto sem valor agora carregava uma bagagem emocional profunda. Ela se lembrava de como a boneca tinha sido um símbolo de uma infância perdida. Não apenas uma lembrança de dor, mas uma conexão com seu passado. Decidida a transformá-la, Clara começou a confeccionar roupas novas para a boneca. Em um momento de tranquilidade, enquanto suas mãos transformavam pedaços de pano, ela se deixou levar pela inspiração. O ato de costurar remeteu-a às tardes tranquilas em que sua avó a ensinava a criar. O cheiro do tecido e a textura sob seus dedos fizeram com que antepassados parecessem mais próximos. Naquela mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Enquanto as crianças brincavam ao redor, um dos vizinhos se aproximou e tirou um momento para conversar. Era a Dona Rosa, uma idosa que frequentemente passava por perto, mas sempre com um olhar severo e julgador. Uma conversa leve, de início, mas que logo se transformou em algo mais íntimo quando Clara a convidou para entrar. Sentaram-se juntas e, entre risadas e depoimentos, Dona Rosa começou a compartilhar histórias que carregava nos ombros. E Clara percebeu a vulnerabilidade que existia por trás da fachada tão firme. Com o tempo, outros vizinhos também começaram a se abrir. As conversas, que antes eram superficiais, agora se tornavam diálogos profundos sobre dor, amor e superação. As histórias de cada um pareciam se entrelaçar, como as linhas que Clara usava para costurar. Cada revelação trazia um novo pedaço de sabedoria que ajudava a compor não só o passado de Clara, mas também o futuro que ela desejava para seus filhos. Tornou-se um ciclo de cura coletiva, onde todos compartilhavam e aprendiam. Por outro lado, em meio à amizade e ao calor humano, Clara não conseguia ignorar as nuvens escuras que ainda pairavam. O passado não estava estático, larva e herança. Clara ainda sentia os olhares rápidos e as murmurações nas ruas. "Olha só, já está se achando, né?" Uma voz disfarçada dizia nas esquinas. O peso da rejeição acompanhava suas conquistas, mas em vez de se abater, Clara lembrou-se da força que havia encontrado em cada partícula daquela casa que estava agora repleta de vida.
Um dia, ao buscar a boneca para mostrar às crianças, Clara viu que estava faltando. O pequeno espaço que antes se sentia como um refúgio, agora a deixava inquieta. Inexplicavelmente sentiu uma pressão no peito. A boneca, que simbolizava suas conexões, havia desaparecido. Clara afundou em pensamentos, incerta se estava pronta para uma nova perda ou se o universo tinha um propósito naquilo tudo. Desceu ao porão, onde a energia da casa parecia ter mudado. O silêncio era palpável, e a ansiedade começou a engolir sua determinação. Buscou uma resposta e em cada sombra que preenchia o espaço, ouviu os ecos de suas antepassadas. As vozes a convidavam a sair da escuridão e a enfrentar sua própria narrativa. O ponto de ruptura estava ali, e Clara se lembrou do legado que estava construindo. Sabendo que não se tratava de uma simples boneca, mas de um símbolo do desconhecido, Clara decidiu enfrentar aquele mistério. Era hora de recuar, avaliar e caminhar novamente para a luz. Segurando a caderneta que alimentou seus sonhos, disse a si mesma: "Se eu não buscar, nunca encontrarei." A energia do passado a impulsionava. Clara estava pronta para descobrir não só o que aconteceu com a boneca, mas também temos que veja as revelações que aguardavam. Você já se sentiu perdido em busca de algo que pode mudar sua vida? Clara respirou fundo, permitindo que os ecos maternais a envolvessem, uma onda de coragem e propósito subitamente crescendo nas profundezas de seu ser. Com passos firmes, ela caminhou pelas sombras do porão. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, como se suas antepassadas estivessem ali, incentivando-a a encontrar o que procurava. Não apenas a boneca, mas a parte perdida de si mesma. A tensão no ar era palpável, carregando-se de uma expectativa silenciosa enquanto Clara percorria os cantos da sala. Com a lanterna na mão, iluminava cada espaço. O calor da luz parecia criar um pequeno universo próprio, um refúgio luminoso em meio à escuridão incerta. De repente, a luz se fixou em um lugar que antes parecia insignificante, um canto escuro e poeirento escondido atrás de caixas velhas. Com um impulso de determinação, Clara se aproximou. Na penumbra, seus olhos se ajustaram a uma pilha de objetos esquecidos. Enquanto vasculhava, encontrou um velho diário. A capa desgastada estava coberta de poeira, mas ao tocá-la, sentiu um arrepio correr pela espinha. Era o diário de sua avó, uma peça fundamental na narrativa da sua vida que ela sempre desejou entender. Talvez aqui estejam as respostas que busco, pensou com um misto de esperança e ansiedade. Sentou-se no chão, apoiando as costas na parede úmida. Abrindo o diário, as páginas amareladas a transportaram para um passado vívido. As palavras da avó pareciam saltar para fora, revelando a luta, a dor e os sonhos de uma mulher que também havia enfrentado desafios. Cada frase estava impregnada de uma sinceridade que Clara não conhecia bem, mas que a envolvia como um abraço. Uma memória específica agarrou sua atenção. Uma passagem sobre uma boneca. "Ela me protegia", dizia a avó. "Em cada momento difícil, era ali que eu a encontrava. Uma forma de amor discreta, mas poderosa." Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Podia imaginar sua avó, uma criança cercada por incertezas, buscando consolo no objeto de barro que agora ressoava em suas próprias experiências. Enquanto lia, Clara percebeu que a boneca não era apenas um símbolo de segurança, mas também de validação. O fato de sua avó ter encontrado refúgio naqueles momentos de tensão começava a ressoar em seus próprios medos. E a cada palavra, mais clareza surgia. A ausência daquele objeto significava mais do que apenas perda. Era uma conexão rompida com suas raízes, algo que precisava ser enfrentado. Com o diário nas mãos, Clara levantou-se. O calor da determinação preenchia o ar. Ela não poderia deixar que a dor se impusesse às suas conquistas. Era hora de fazer algo, de juntar os pedaços que ainda faltavam. Com uma nova meta em mente, decidiu que ela mesma criaria outra boneca. Era um símbolo de renascimento e resistência. Clara procurou em meio à bagunça e encontrou retalhos de tecidos que guardava, sobras de projetos antigos que a lembravam de momentos felizes.
Era como se aquele espaço, uma vez escuro e sufocante, estivesse agora repleto de potencial e esperança. Enquanto costurava, Clara se perdeu em seus pensamentos. Cada ponto que fazia sentia-se como mais uma camada de proteção, uma forma de criar um legado não só para seus filhos, mas para todas as mulheres que estavam ligadas a ela, tanto aquelas que vieram antes, quanto aquelas que poderiam vir depois. Ao costurar, Clara deixou suas inseguranças se dissolverem nas linhas. Aquela nova criação simbolizava uma nova era e o compromisso de criar um espaço onde suas crianças pudessem crescer livres de sombras. Lá fora, os sons do bairro continuavam. A vida se desenrolava em seu ritmo habitual, mas Clara estava imersa em um mundo de transformação interna. A energia do porão agora pulsava como o coração da casa. Após horas de dedicação cativada pela costura, Clara finalmente segurou a nova boneca em suas mãos. Ela era diferente da antiga, mas igualmente especial. O sentimento que emanava dela era de proteção, amor e força ancestral, e tudo o que Clara precisava para dar continuidade à sua história. Quando Sofia e Lucas entraram, seus olhares se iluminaram ao ver a nova boneca. "Uau, mamãe, ela está linda!" exclamou Sofia, com a expressão repleta de admiração. "Ela é uma guerreira, assim como nós", disse Clara, envolvendo os filhos em um abraço apertado. Os olhos de Lucas brilharam com uma percepção nova. Instantaneamente, a boneca se tornava parte de um novo ciclo, uma ponte entre o passado e o futuro. "Vamos fazer uma festa para ela também", sugeriu Lucas, já imaginando histórias que ele poderia criar em torno dela. A ideia ressoou com Clara. A nova boneca não era apenas um objeto de carinho, mas uma forma de conectar, de trazer à tona as histórias que agora formavam uma tapeçaria vibrante de esperança e resiliência. E ali, em meio ao calor da luz do porão, Clara sorriu. Um sorriso que não tinha apenas o peso do passado, mas a leveza de um futuro construído a partir das lições aprendidas. Estamos prontos para novos recomeços. Se você pudesse dar um novo significado a um objeto que tem ligação com o seu passado, como seria? Enquanto a ideia da festa tomava conta das mentes curiosas de Sofia e Lucas, Clara se viu envolvida em um turbilhão de preparativos. O espírito de renovação que a boneca representava inspirou não apenas o coração da mãe, mas também a imaginação das crianças. Elas começaram a planejar como homenagear a nova guerreira que chegara para se juntar à família. Os dias que se seguiram foram repletos de risadas e trabalho conjunto. Cada dia que Clara passava com seus filhos era uma oportunidade de reafirmar vínculos e criar memórias. Enquanto catavam flores e faziam cartazes coloridos, Clara tinha certeza de que aquelas pequenas atividades não eram apenas para a festa, mas um investimento em algo maior, a construção de laços de amor e pertença. Com a ajuda da vizinhança, a festa ganhou vida. Ana, a vizinha generosa, trouxe uma mesa de doces, e outros vizinhos escolheram pratos para compartilhar. O porão estava se transformando em um espaço alegre, onde os risos se misturavam ao perfume das flores recém-colhidas. Clara observou tudo da entrada do porão, sentindo que algo profundo estava sendo caminhado, uma nova história escrita pelas mãos e corações das pessoas que a rodeavam. No dia da festa, o coração de Clara batia acelerado. O porão, agora decorado com guirlandas de papel e luzes coloridas, parecia pulsar com uma energia vibrante. A boneca, agora sentada em um lugar de honra, era o centro das atenções. Os filhos não podiam conter a expectativa e foram os primeiros a receber os amigos. Cada convidado chegava com um sorriso, trazendo consigo um pouco da história que tornava aquele momento especial. Quando todos estavam reunidos, Clara começou a falar. "Hoje não estamos aqui apenas para celebrar a nova boneca", disse com a voz embargada de emoção. "Estamos celebrando a força das mulheres que vieram antes de nós, que enfrentaram desafios e que nos deixaram lições de coragem. Cada uma de nós é uma guerreira, e nossas histórias estão entrelaçadas." As palavras ecoaram no espaço, e um silêncio respeitoso tomou conta do porão. Clara então estabeleceu que cada convidado poderia compartilhar uma pequena história. Logo,
Dona Rosa levantou a mão, contando sobre sua infância e como sua avó tinha costurado um vestido especial para um momento importante em sua vida. Outros vizinhos se juntaram, revelando memórias que variavam de histórias de superação a risadas compartilhadas em tempos difíceis. A atmosfera estava leve, mas Clara sentia que algo mais profundo estava acontecendo. À medida que as histórias eram contadas, um tecido de conexão se formava. Aquele espaço, que antes era um símbolo de exclusão, agora se tornava um lar vibrante de troca e acolhimento. Clara percebeu que o que realmente estavam celebrando era a essência de pertença que havia se formado ali. Um senso de comunidade que fazia com que todos se sentissem vistos e ouvidos. Enquanto a festa avançava, algo tocou o coração de Clara. Quando olhou para os filhos absorvendo cada relato e se alimentando das palavras de cada geração, ela pôde ver como a nova boneca era mais do que um brinquedo. Era o símbolo de uma nova era, que não só unia histórias antigas, mas também plantava as sementes para o futuro que seus filhos poderiam reivindicar. E então, quando todos estavam prontos para brindar, Clara pegou um copo de suco e levantou. A esta nova boneca, que é um símbolo do nosso caminho juntos, e a todas as histórias que compartilhamos, disse com alegria. Vamos continuar a nos apoiar e a celebrar os desafios que já enfrentamos e todos os que estão por vir. Saibam que aqui sempre haverá um espaço para cada um de vocês. Com os copos levantados, o grupo emitiu um grito de celebração que ecoou pelas paredes do porão. As crianças pulavam de alegria e o ar estava cheio de risadas genuínas. Clara sentia que estava criando não só memórias para seus filhos, mas também, lentamente, a identidade de uma nova família, uma nova comunidade, onde cada um pertencia. Mas o que aconteceu a seguir pegou Clara de surpresa. Enquanto ela observava os sorrisos e as interações ao seu redor, seu olhar caiu sobre uma caixa que um vizinho carregava. O homem se aproximou e, com um sorriso tímido, explicou que sempre tivera uma boneca em sua família que havia sido passada de geração em geração como um símbolo de proteção. Eu trouxe ela aqui hoje, disse, abrindo a caixa e revelando uma linda boneca de pano. Ela sempre me foi muito especial e eu pensei que talvez pudesse fazer parte da festa também. Clara sentiu seu coração acelerar. Era uma coincidência linda e, ao mesmo tempo, um lembrete de que a conexão entre todos ali era mais profunda do que ela havia imaginado. O porão se tornava um lar de histórias entrelaçadas, onde as origens e as esperanças se reacendiam, criando uma tapeçaria de amor e força. A festa continuou, mas Clara sabia que algo havia mudado, algo muito mais significativo do que apenas as comemorações. Ela começara a entender que o passado, com todas as suas cicatrizes, não era um peso, mas um patrimônio a ser celebrado. Então é assim que as histórias são passadas e transformadas em vida, pensou enquanto observava seus filhos, ouvindo seu novo amigo, compartilhando suas experiências, fazendo novas promessas ao futuro. A conexão era palpável e Clara sorriu para a nova boneca. Nela, viam-se espelhados todos os desafios enfrentados, e cada riso que ecoava naquele porão era um eco do passado se harmonizando com o futuro. As histórias de nossas vidas, que sirvam de pontes entre o que éramos e o que seremos, murmurou Clara para si mesma, sentindo a força emanando daquela sala cheia de amor e esperança. Você acredita que suas histórias podem criar novas imagens de esperança e pertencimento? O burburinho da festa enchia o porão, e mesmo com risadas ecoando, Clara sentia uma onda de reflexões surpresas brotando dentro dela. O vislumbre da boneca trazida pelo vizinho a fez pensar no que essa celebração realmente significava. Era um momento de alegria, mas também de confrontação. Como poderia se permitir fechar os olhos para a dor do passado, enquanto estava cercada por novas amizades e laços? Seus filhos estavam ali, absorvendo cada palavra e risada, e Clara se questionava sobre o legado que estava construindo. Fazer com que eles se conectassem a um novo mundo, onde as histórias fluíam como um rio de coragem, era um objetivo nobre, mas era fundamental que sua própria história também fosse compartilhada. O dilema crescia na sua mente. Ela queria ensinar a Sofia e Lucas a abraçar a vida em sua totalidade,
mas sentia medo de expô-los ao seu passado. Enquanto olhava para a boneca do vizinho, Clara percebeu que o símbolo que antes a confortava, agora a assombrava. O que deveria ser um objeto de esperança, também poderia ser um lembrete das sombras que persistiam. Ela sabia que não estaria sendo justa com seus filhos se mantivesse essa barreira. O medo de reviver sua dor não poderia mais ditar suas ações. Com um impulso de determinação, Clara se afastou do grupo e se acomodou em uma cadeira ao fundo do porão. O espaço ao seu redor começou a parecer mais acolhedor. Respirou fundo para juntar seus pensamentos e decidiu que era o momento de ser verdadeira. Nos olhos atentos e amorosos de todos ali, ela viu a oportunidade perfeita. Pessoal, eu gostaria de compartilhar algo. Iniciou Clara, a voz tremendo, mas firme. O murmúrio diminuiu e todos prestaram atenção. Essas bonecas são muito mais do que simples brinquedos. Elas guardam nossas histórias. Por muito tempo, eu me perdi no medo do passado, pensando que deveria esquecer para seguir em frente. Mas hoje, percebo que não somos apenas nossas cicatrizes. Somos tudo o que enfrentamos e superamos. As palavras saíram com uma sinceridade que tocou cada participante. Clara viu rostos acenando em compreensão, enquanto a vulnerabilidade se transformava em força coletiva. Hoje, ao invés de temer nossas feridas, devemos aceitá-las, porque é a união das nossas experiências que nos dará coragem e nos permitirá construir algo bonito juntos. Ela se sentia aliviada ao desabafar. O apoio criado entre as pessoas na sala era palpável e a cada palavra, Clara sentia que se desfazia um pouco mais do peso que carregava. Ao abrir seu coração, estava criando um espaço onde cada um poderia se sentir seguro para compartilhar suas próprias verdades, fraquezas e conquistas. Temos a chance de transformar nossas histórias em esperança para os outros e um legado positivo para as próximas gerações, Clara concluiu, permitindo-se sorrir ao ver os olhos de seus filhos brilharem. Com o silêncio ainda pairando, ela se lembrou do que realmente estava sendo construído naquele porão. Mais do que uma festa, era uma nova comunidade, uma união onde as histórias de dor e amor se entrelaçavam e criavam laços que poderiam resistir ao tempo. Você já se permitiu transformar suas experiências em uma mensagem de esperança? Perguntou Clara mais para si mesma que para o grupo, mas a pergunta ressoou. Ali, naquele espaço de compartilhamento, estavam dispostos a olharem para frente. E, por fim, Clara sentiu que estava pronta para seguir em frente, conectada e forte, vivendo plenamente, em um futuro que era dela e deles. O clima de acolhimento parecia palpável no porão, mas a tranquilidade foi bruscamente interrompida por uma batida forte na porta. O som reverberou pelas paredes, fazendo Clara arregalar os olhos. Um arrepio percorreu sua espinha e, automaticamente, seus filhos se aproximaram dela, com expressões de preocupação. A festa, que antes era um espaço de celebração e unidade, agora parecia um cenário de tensão. Uma segunda batida soou, mais urgente desta vez. Clara trocou olhares com seus vizinhos, que também pareciam apreensivos. "Quem está aí?" Alguém chamou, a voz trêmula. Clara sentiu seu coração disparar. Isso não podia ser bom. A porta se abriu com um estalo alto e a figura robusta de seu ex-marido se destacou na entrada. Ele parecia menor sob os olhares confusos e desconcertados da comunidade que se tornara tão importante para Clara. Todos sabiam quem ele era, mas o que ele queria naquele momento. "Clara, precisamos falar", disse ele, a voz grave, mas um pouco trêmula. A tensão na sala disparou. Clara sentiu um misto de raiva e reconhecimento. Eleanor não estava preparada para esta visita, mas sabia que tinha que lidar com isso. O passado ainda pairava como uma sombra entre eles. "Agora? Aqui?" respondeu ela, mantendo a firmeza na voz, mesmo que as mãos tremessem levemente. "Esse não é o lugar, nem o momento para isso." O homem hesitou, buscando suas palavras. "Só queria saber como vocês estão. Eu me preocupo com você e os meninos." A sinceridade em seu olhar fez o ambiente instantaneamente mais pesado, e Clara poderia sentir a tensão aumentar entre os convidados. Ela respirou fundo,
segurando a mão de Lucas e Sofia, que observavam a cena. A mistura de emoções que fervilhava na sua mente era estranha. "E tudo o que você fez?" Clara questionou, a voz alta, mas controlada, quase como um grito silencioso. "Você não fez questão de se preocupar no passado, então por que agora?" Ele desviou o olhar, a culpa visível em seu rosto. "Eu sei que errei, Clara, e eu quero tentar consertar isso", disse. No entanto, cada palavra parecia um pedido de desculpa repleto de incerteza. O silêncio se instalou entre eles, e todos na sala aguardavam. Clara se sentiu perdida em meio a emoções conflitantes. O desejo de rechaçar tudo o que ele representava por muito tempo lutava contra a possibilidade de que, talvez, uma nova relação pudesse ser formada. "Você realmente acredita que isso pode mudar alguma coisa?" Clara perguntou, a vulnerabilidade emergindo ao falar. "As feridas que você deixou foram profundas e não podem ser apagadas apenas com palavras. Mas estou aqui de verdade, disposta a aprender e a ser um pai melhor. Não para atrapalhar a nova vida que você criou, mas para tentar ser parte dela", respondeu ele, a honestidade em seu olhar. A tensão estava no auge, e Clara percebeu que muitos na sala estavam esperando por uma resposta. Ela olhou ao redor, vendo o apoio que a nova comunidade tinha lhe proporcionado. Agora era sua chance de pensar no que realmente poderia ser melhor para seus filhos. "Se você quiser fazer parte de nossas vidas, precisará provar isso. Um passo de cada vez", disse ela, decidida e clara. A ideia de reconciliação não era simples, mas o futuro dos filhos era primordial. Clara sentiu que, ao abrir essa porta, estava permitindo um possível recomeço, não só para ele, mas para todos eles. Os olhares preocupados de Lucas e Sofia trouxeram à tona as antigas mágoas, mas também acenderam a luz da esperança. "Só lembre-se de que isso exigirá tempo e confiança", prosseguiu. "E estou disposta a dar uma chance, mas você precisa estar lá de verdade desta vez." O ex-marido assentiu, claramente emocionado, e algo no ar começou a mudar. Embora o passado fosse complicado, a transformação estava no horizonte. "Você já pensou sobre como o perdão pode abrir portas que estavam fechadas?" Clara refletiu silenciosamente, enquanto a festa retomava seu curso suave, mas agora com um novo elemento. Era difícil, mas o passo que estavam dando poderia ser a ponte que levaria a novos caminhos e novas histórias. O porão, que antes guardava apenas memórias tristes, agora começava a vibrar com as promessas de um futuro compartilhado. Era um momento delicado, mas Clara sabia que escolhas difíceis eram frequentemente os primeiros passos para novas esperanças. A festa seguia seu ritmo vibrante, mas a tensão no ar era palpável. Clara e o ex-marido estavam em um canto distante, longe das risadas e do calor humano que preenchia o ambiente. Clara sentiu o coração acelerar, enquanto palavras não ditas flutuavam entre eles como folhas ao vento. "Precisamos conversar", ela disse, tentando manter a firmeza na voz, apesar do medo que a atormentava. O ex-marido fixou os olhos em Clara, visivelmente nervoso, mas sua expressão também refletia determinação. Ele tinha um propósito: reconstruir a ponte quebrada entre eles e as crianças. "Estou disposto a fazer o que for preciso", disse ele, o tom soando mais alto que o murmúrio da festa. Clara viu um brilho de sinceridade em seus olhos, mas a memória das promessas não cumpridas pesava em sua mente. "Promessas são apenas palavras, e eu preciso que você me prove que é capaz", respondeu incisiva. O que havia passado não podia ser apagado com simples desculpas. Ela olhou ao redor, percebendo que os convidados observavam discretamente, alguns com expressões de curiosidade e outros com pena. Clara respirou fundo, decidida a não deixar que essa pressão interferisse em sua decisão. "Se você quer ser parte da vida dos nossos filhos, você terá que se esforçar", continuou a voz firme. "Confiança não se conquista da noite para o dia, nem as marcas desaparecem apenas com boas intenções." Ele assentiu, o semblante sério. "Eu entendo, e sei que a responsabilidade agora é minha. Quero fazer isso por eles e por você." O círculo de esperança que Clara havia formado não poderia entrar em colapso,
e a ideia de perdoar o passado precisava estar presente. "O que você está disposto a fazer?" perguntou desafiadora, como se quisesse abrir um espaço para um diálogo honesto. "Começarei ligando para eles regularmente, para aprender a ser parte das vidas deles. Quero participar de cada momento importante", respondeu com determinação. Desde a escola até o cotidiano, ele queria estar lá. O coração de Clara se apertou. Poderia um velho amor renascer da dor? Olhando para seus filhos, que brincavam no quintal, ela percebeu que o que estavam pedindo era uma chance para algo novo. Mas isso exigia uma entrega de ambos os lados. Ela precisava se permitir o risco. "Então vamos fazer um teste", disse finalmente decidida. "Um passo de cada vez. Não posso prometer nada, mas estou disposta a tentar." O alívio expandiu-se nos olhos dele. Conforme ela verbalizava suas intenções, Clara sentiu como se uma barreira invisível estivesse começando a se dissipar. No entanto, uma nova preocupação surgiu em sua mente. E se a relação dele com as crianças não fosse como imaginava? E se tudo desmoronasse de novo? "A única coisa que eu preciso que você faça é ser honesto", Clara enfatizou, sentindo-se vulnerável. "Prometa que estará aqui e que não nos deixará novamente. Pode apostar. Não vou sair dessa vez." A afirmação trouxe um leve sorriso ao rosto dela, embora ainda houvesse um resquício de desconfiança. A festa ganhou vida ao redor deles, e Clara apenas percebeu que os convidados estavam prestando atenção agora. Ela se deu conta de que não só eles dois estavam mudando suas histórias, mas todos os que estavam ali participando estavam de alguma forma conectados a essa nova virada. Neste ambiente acolhedor, Clara começou a sentir uma nova esperança brotar dentro de si. As memórias das cicatrizes começavam a se misturar às novas possibilidades. O ex-marido estendeu a mão, um gesto singelo, mas poderoso. Clara hesitou por um instante, mas segurou. O toque dele era frio, mas havia uma determinação aquecendo a palma da mão. Sofia entrou no campo de visão, risadas ecoando enquanto ela e Lucas se aproximavam. "Oi, mãe, olha, estamos jogando." A animação deles foi um bálsamo para o coração de Clara. Ela sorriu e, ao olhar de novo nos olhos do ex-marido, sentiu que, apesar do passado difícil, estavam começando uma nova jornada. Um passo de cada vez. Ela repetiu internamente, ansiosa e esperançosa. O momento poderia ser delicado, mas cada passo dado era uma afirmação de mudança, uma chance de um futuro mais belo. Enquanto a festa recomeçava, Clara percebeu que a verdadeira transformação poderia acontecer. O porão, que simbolizava apenas dor, agora começava a brilhar, e Clara sabia que, naquele novo espaço, as histórias poderiam se entrelaçar novamente. Uma pergunta penetrou sua mente. "Você está pronto para essa nova história que está se formando diante de você?" Os risos e as conversas ecoavam pelo porão, cada som se rapidamente transformando em um cordão de união entre aquelas vidas que de alguma forma se entrelaçavam. Clara observava seus filhos brincando. O jeito como eles se moviam e interagiam com as outras crianças era um bálsamo para sua alma. A alegria que emanava deles era uma prova de que, apesar das dificuldades, estavam prontos para um recomeço. Enquanto isso, o ex-marido continuava ao seu lado, participando do ambiente festivo, tentando conversar com os vizinhos, buscando se inserir de forma orgânica naquele novo cenário. Clara sentiu um misto de orgulho e desconfiança. Se ele estava ali tentando mudar, talvez houvesse esperança para eles. A decisão dela em dar uma chance ao recomeço estava gradualmente se solidificando. "Um passo de cada vez", repetia Clara interna, como um mantra que lhe dava coragem. Resolvera que não deixaria o medo do passado a impedir de acreditar no futuro. O calor do ambiente, as risadas das crianças, tudo parecia conspirar a favor desse novo capítulo. À medida que a festa avançava e a noite caía, Clara observou o ex-marido se esforçando para se conectar com Lucas e Sofia. Ele se agachou, se colocando ao nível deles, e começou a jogar um jogo simples de cartas que eles tinham trazido. Era pequeno, mas um gesto significativo. As caretas de alegria de seus filhos, as mãos batendo nas cartas e o brilho nos olhos dela, tudo fluía em um ciclo de gratidão. E ao ver essa cena, um alívio percorreu Clara.
Ela olhou para o ex-marido e, embora a história deles estivesse cheia de altos e baixos, naquele instante, ela viu algo que não via há muito tempo. Possibilidade. Mudança. Amor. Depois de um tempo, Clara se sentou em um canto, observando o quadro se desenrolar diante dela. Foi um momento de introspecção. Sorrindo para si mesma, lembrou-se de todas as lutas que tinha enfrentado sozinha. Cada cicatriz que carregava e cada lágrima derramada a levaram a este momento de renascimento. Agora era a vez dela permitir-se ser vulnerável e abrir seu coração. Um dos convidados, uma mulher mais velha, se aproximou. "Clara, querida", começou, a voz suave. "Eu a admiro. Não é fácil olhar para o passado e ainda ter coragem de dar passos para frente." Clara sorriu levemente, sentindo-se vista. "Obrigada. É tudo uma questão de dar um passo de cada vez e confiar que estamos no caminho certo." A mulher assentiu como se entendesse perfeitamente o dilema. "E lembre-se, você não está sozinha. Todos nós, de alguma forma, vivemos nossos desafios. Essa ideia de apoio, de comunidade é preciosa." Aquelas palavras a tocaram profundamente. Clara sabia que não era só uma história dela e dele, mas de muitos que estavam ali, cada um carregando seus próprios pesares, e isso lhe trouxe um conforto singelo. Enquanto a música tocava suavemente, Clara decidiu que seria importante celebrar aquele momento, agradecendo a nova vida que construiu. Ela se levantou e pediu a atenção de todos. "Oi, pessoal. Eu só queria agradecer por estarem aqui hoje. Este porão, que já foi palco de tantas tristezas, agora simboliza novos começos e união. Cada um de vocês faz parte disso." Um aplauso suave se ergueu entre os presentes, e o coração de Clara palpitaria como um tambor. Ela viu olhares solidários, sorrisos encorajadores, e sentiu que, realmente, estava criando um novo lar naquela comunidade. E é assim que queremos seguir, juntos, dando os passos necessários, sempre lembrando das nossas histórias, mas não deixando que elas nos definam por completo, continuou. "A vida é feita de recomeços e eu quero seguir em frente com todos vocês." O clima se intensificou, cheio de energia positiva e esperançosa. Os corações, antes marcados por feridas, estavam se curando, se aproximando. Aquela noite mágica estava atando laços que, apesar de desfeitos, eram criáveis novamente. Enquanto todos erguiam copos e brindavam ao futuro, Clara olhou para o ex-marido, que a observava com um sorriso genuíno. Era o passo que precisavam. Não sabiam o que o amanhã traria, mas naquele instante compreenderam que tinham a chance de fazer da nova história uma que valesse a pena contar. Os risos, as vozes, a música, tudo girava ao seu redor. E Clara sentia que a vida finalmente havia acenado para ela de forma generosa. Ela estava pronta para acolher o que viesse. Ao avistar as crianças dançando, um sorriso automático surgiu em seu rosto. A verdadeira recompensa não era apenas a transformação do espaço, mas o nascimento de uma nova vida dentro dela. "Pronto para esta nova história?" ela se perguntou, olhando em volta, enquanto o coração batia cheio de esperança. O passado havia ensinado, mas agora o presente estava chamando, imenso e cheio de promessas, e finalmente Clara estava preparada para abraçar a possibilidade do novo.